Boa tarde, caros amigos. Hoje é o dia 26 de agosto de 2019. Inauguramos o nosso podcast com o tema do Autódromo de Deodoro, o hipotético Autódromo de Deodoro. E por que essa questão hoje? A questão hoje vem pelo fato de que amanhã, no dia 27 de agosto de 2019, o Tribunal Federal no Rio de Janeiro, a nível de segunda instância, vai decidir se restabelece ou não a liminar para que seja feito pela Prefeitura os estudos de impacto ambiental na área antes da assinatura do tal contrato que teria concedido ou que virá a conceder ou não aquela área de enorme para uma firma da iniciativa privada com duas finalidades. Uma parte dela para construir o autódromo, o hipotético autódromo do Rio, e a outra parte vai ser dada em contrapartida a essa firma privada do interessado, para que ele faça um enorme investimento imobiliário privado dele. Desde já, a gente tem que registrar que essa área que é dada ao privado em contrapartida é de 80 hectares de terra, cerca de mais ou menos 790 mil metros quadrados de terra. É uma fazenda que é dada em contrapartida a esse interessado. Então esse é um ponto importante, é um ponto número 1, porque a imprensa, a mídia, de modo geral, ela vem divulgando a informação que é repassada pela Prefeitura de que o hipotético autódromo de Deodoro vai ser construído sem dinheiro público. Isto não é verdade. É claro que a Prefeitura não está dando dinheiro, grana, porque aí é escandaloso. Mas aí ela está dando terras que são públicas, que se está privatizando. Na verdade, aquelas terras ali em Deodoro pertencem à União Federal, ou seja, a todos nós, todos os brasileiros, que estava sob a jurisdição do Exército. A gente tem que esclarecer que estava sobre digamos assim, sobre a tutela, o Exército estava tomando conta e usando, como ele usa várias áreas, mas o Exército, assim como a Marinha, como a Aeronáutica, como o Ministério da Educação, eles são órgãos que pertencem à União. Eles mesmos não são donos da terra. Quem é dono da terra é a União Federal, ou seja, as terras são da União Federal. Quando o Exército não quer mais usar a terra, não precisa mais usar aquela terra pública, ele devolve as terras à Superintendência de Patrimônio da União, que vai fazer uma política de disponibilização, ou dá para moradia popular, ou concede para programas de habitação, de saneamento, de lazer e assim por diante. Então, aquelas terras lá, de mais de 1.500.000 metros quadrados, pertencem à União Federal. Então, a questão da construção do novo autódromo, basicamente, é porque eles escolheram para fazer este projeto do autódromo, um projeto que foi concebido por um grupo privado, exatamente numa área em que a maior parte dela ela é ocupada por uma floresta, uma floresta pública, uma floresta de Mata Atlântica,
que é protegida até pela Constituição Federal, né? E significa dizer que essa floresta de Mata Atlântica, chamada Floresta de Camboatá, ela vai ter que ser demolida, ela vai ter que ser cortada, elas vão matar a floresta inteira, né, com laudo já científico do Jardim Botânico, que vai ser necessário derrubar mais ou menos 180 mil árvores no local para se construir, em parte dele, um autódromo, e na outra parte, como eu disse, 80 hectares, o privado vai construir lá o seu investimento, os prédios imobiliários, para vender, para pegar parte do dinheiro e supostamente construir o autódromo. O fato é que as florestas de Mata Atlântica e as matas, né, de modo geral, elas são protegidas, né? A gente está aí na grande discussão sobre a queima da floresta amazônica. Mas todos os dados mostram que a questão não é só proteger a floresta amazônica, mas proteger também todas as outras florestas, especialmente da Mata Atlântica, do qual o Sudeste, a parte do Sul, resta 10%, né, do que restou da demolição de toda a Mata Atlântica, porque esses grupos florestais, especialmente na cidade do Rio de Janeiro, são raros, né? E ali formam um corredor importante de ligação das outras áreas florestadas do Rio, como um corredor de passagem, e é importantíssimo para o microclima daquela região de Deodoro, né? Guadalupe, Deodoro, que é uma região bem adensada e que aquela área ali faz um microclima importante naquela região. Então, a questão que se coloca é que os desembargadores vão julgar amanhã, não é se pode ou não o Rio ter ou não um autódromo, não é isto. A questão que eles devem decidir amanhã é se o autódromo, aquela floresta, pode ser derrubada ou não para construir um autódromo, ou se, antes de derrubar a floresta, se deve fazer o que a legislação chama de estudo de impacto ambiental, para ver se é cabível derrubar 180 mil árvores em Deodoro para fazer um hipotético autódromo, somado com milhares de prédios de investimento imobiliário privado, ou se esse autódromo poderia ser construído em outro lugar, que se chama, nesses estudos, de alternativa locacional, né? Então, a questão que vai ser julgada amanhã é se esse estudo de impacto ambiental deve ser feito antes da assinatura do contrato ou depois da assinatura do contrato. O que me parece óbvio ululante, é que você não assina um contrato para que o privado comece os estudos e investimentos de projetos para a construção de um autódromo em determinado lugar e também faz a divisão de terras e aí com a assinatura do contrato vai no registro de imóveis para registrar a sua terra, porque pelo contrato ele tem direito a edificar como patrimônio dele 41% daquela área pública. E para que ele faça os estudos de impacto ambiental, que evidentemente, com todos esses interesses, não vai chegar à conclusão nunca de que ali não é o lugar apropriado. Então, o que ele vai chegar necessariamente à conclusão é de que o que ele vai fazer para minimizar o dano ambiental imenso que vai causar no Rio de Janeiro. E aí a questão vai ser aquilo que nós conhecemos de sempre. Vai plantar 180 mil árvores derrubadas, vai plantar 1 milhão de árvores.
E a gente sabe que essas promessas não se cumprem nunca, e nem faz sentido demolir 180 mil árvores para dizer que vai plantar 1 milhão de árvores. Não conseguiram nem plantar as sementinhas das Olimpíadas que houve no Rio de Janeiro e que as mudas estão todas lá morrendo em Silva Jardim. A gente sabe perfeitamente que as promessas de replantio não funcionam. A última que funcionou, né, foi a Floresta da Tijuca no tempo do Império, que era fazenda e de café, e que hoje nós temos a Floresta da Tijuca, né? Mas foi a última, não temos mais uma experiência tão boa como essa. Então, a cidade do Rio de Janeiro, que já teve um autódromo em Jacarepaguá, que foi demolido há 7 anos atrás, ali na área onde é o Parque Olímpico, para construir um Parque Olímpico que hoje em dia tem problemas porque está abandonado, e sendo que 50% daquela área que era pública foi dada a um consórcio privado, o chamado o consórcio Rio Mais, composto de Odebrecht, Carvalho Rocha e Andrade Gutierrez, que está lá para construir mais de 20 prédios que não vão construir tão cedo para uma população que não consegue comprar nem os prédios, nem os apartamentos que tem lá à venda, né, no Parque dos Atletas, lá Então, essa questão é uma questão muito simples, né, porque a questão é: nós podemos e devemos matar e demolir cerca de 180 mil árvores de Mata Atlântica para construir um novo autódromo? É isso que o relatório de impacto ambiental, o estudo de impacto ambiental vai dizer. 2, isso é factível do ponto de vista da legislação de impacto ambiental e de vizinhança, para dar quase a metade da área para uma firma privada fazer investimentos imobiliários na área para compensar os seus investimentos. E 3, e basicamente, esta é a única área que se tem para fazer o projeto do autódromo, é a única, ainda que esse projeto fosse mais importante que a Mata Atlântica. Então, a gente deve afirmar, eu estou afirmando, e todos sabem, que esta não é uma área única disponível. A gente sabe que tem milhares de áreas disponíveis, não só algumas no Rio de Janeiro e outras ali na Baixada Fluminense, né? Nova Iguaçu, Duque de Caxias, tem várias áreas que são próximas do Rio que seriam devastadas e que seria muito bem-vinda ter um equipamento desse. Mas ali mesmo em Deodoro, a 1,5 km de distância, há uma outra área da União, também nas mãos do Exército, já desmatada há muitos anos, onde já preliminarmente se viu que se poderia construir ali o autódromo. Mas aí o que o município disse em juízo? Ah, sim, mas aí aquela área que foi licitada já foi dada para o Rio de Janeiro eles falam Exército, mas não é o Exército, é a União. O Ministério Público Federal, na sua petição, que vai ser julgada amanhã, disse que isto não é verdade. Ou seja, a União Federal ainda não disponibilizou a área para o município do Rio de Janeiro. Isso significa dizer que, se for feito um estudo de impacto ambiental para dizer que ali não pode fazer ou não é a área adequada para fazer o autódromo, o Exército pode simplesmente disponibilizar a outra área, ou melhor, o Exército / União Federal pode disponibilizar a outra área que fica 1,5 km que já está desmatada. Então, não faz sentido algum, do ponto de vista de administração pública, dizer que o interessado
vai fazer o relatório de impacto ambiental, porque o interessado vai fazer esses estudos de impacto ambiental para a área que supostamente iria ser disponibilizada para ele e não vai mostrar alternativa locacional nenhuma, né? Então, o que faz sentido, algum sentido lógico, é de que se o município, a prefeitura, o Estado, que quer tanto construir um autódromo, quer dizer, que acha que este equipamento é importante para o esporte na cidade do Rio de Janeiro, mais importante do que conservar as áreas do Parque Olímpico de Esporte lá que estão caindo, se isso faz algum sentido, então ele faz o estudo de impacto ambiental primeiro para saber se ele vai matar as 180 mil árvores ou se é melhor fazer o autódromo a 1,5 km em área igualmente pública da União Federal, também nas mãos do Exército. Nenhuma das duas áreas foi já passada para o município. Isso que fique registrado. Nenhuma das duas áreas foi passada então, tanto faz uma ou outra, a não ser que tenha interesses ocultos, né, de viabilizar algum grande investimento imobiliário naquela área de floresta. Claro que depois de demolida a floresta, né, tudo é possível para fazer grandes investimentos imobiliários. E nada melhor para demolir uma floresta do que arranjar um projeto que supostamente, com o mesmo discurso, vai dar emprego a milhares de pessoas, tal, isso e aquilo. Conversa essa que a gente já viu na Copa, nós já vimos nas Olimpíadas, já vimos nos grandes projetos, já vimos nas grandes obras, e que funcionam 2, 3 anos e que depois não tem continuidade porque não tem planejamento, não tem sustentabilidade. Então, nós confiamos que amanhã o Tribunal Regional Federal da 2ª Região vai dar uma decisão lógica. Ele não está dando uma decisão não se construa autódromo. O que ele decide assim, vamos fazer primeiro os estudos de impacto ambiental e, quiçá, de vizinhança, porque tem um impacto ali de trânsito e tal, antes da assinatura do contrato, que pode ser que esses estudos mostrem, como evidentemente os pré-estudos já mostraram, que demolir 180 mil árvores de Mata Atlântica ali não é a melhor opção, tendo em vista alternativas locacionais para o autódromo. Então, essa decisão me parece que é uma decisão lógica, simples, eficaz, que vamos esperar que amanhã o Tribunal Regional da 2ª Região, a 5ª Turma, a partir das 2h da tarde, essa questão vai estar em julgamento. Que Deus nos proteja e que resguarde as nossas florestas e o nosso bom ar. Então, até amanhã.